Oi, pessoal. Agora, para finalizar, né, como eu falei na última aula, vamos falar sobre a regra de Cramer, para finalizar aqui o capítulo de determinante e matriz inversa. Então, na regra de Cramer, a regra de Cramer vai ser um método aqui útil também para calcular a solução do sistema linear, e a gente vai usar determinantes para calcular essa solução do sistema linear. Então, vamos lá. No caso de um sistema linear bem específico, que o número de incógnitas é igual ao número de equações, que está aqui, uma forma geral dele. Escrevi aqui as n equações com as n incógnitas. E escrevi na forma matricial, como a gente já aprendeu a fazer. Lembrando que esse A, então a gente chama aqui essa matriz, que é a matriz dos coeficientes de A. Aqui a matriz das incógnitas de X. E a matriz dos termos independentes aqui de B. Tá, então, aqui B maiúsculo. Tá, então, temos aí a X, a gente pode escrever esse sistema linear como sendo AX igual a B. Então, podemos escrever ele na forma matricial. Tá aqui, ok? Então, a gente sabe lá do teorema da aula passada que se o determinante de A é diferente de zero, então a inversa ela existe, né? A matriz inversa de A existe. Então, a gente pode escrever aqui o nosso sistema, que é AX igual a B, na forma matricial. A gente multiplica aqui pela esquerda por A menos 1, né? Multiplica aqui dos dois lados. Então, a gente pode fazer isso. Usa aqui a propriedade da associatividade para fazer esse produto primeiro. E aí, esse produto A menos 1 vezes A vai dar identidade. Então, finalmente, a gente consegue aqui uma expressão para o X. X vai ser A menos 1 vezes B. Então, lembrando que esse x é o x1 até xn, né? Então, esse x é a solução do nosso sistema. Então, a solução do nosso sistema é exatamente calcular A menos 1 vezes B. Então, a partir da inversa da matriz A, da matriz dos coeficientes, a gente consegue encontrar a solução do nosso sistema facilmente. É só fazer esse produto aqui de A menos 1 por B, que é um produto de matriz. Então, é bem interessante aí usar a matriz inversa na resolução do sistema linear, que é basicamente multiplicar por A menos 1 o sistema linear e encontrar o nosso x, que é a nossa solução. Então, voltando aqui para a forma matricial, o que está escrito aqui em cima vai ser exatamente essa igualdade aqui, que é x igual a menos 1 vezes b. Lembrando daqui dessa fórmula da última aula, a gente sabe que a menos 1 vai ser 1 sobre o determinante vezes a adjunta de a. E aqui a adjunta de a é dada por essa matriz. Então, eu escrevi aqui direitinho. E, finalmente, resolvendo aqui, fazendo aqui esse produto dessas duas matrizes, a gente obtém o seguinte, a gente obtém que, fazendo primeiro só o do x1. O x1 vai ser obtido pela a multiplicação daqui da primeira linha com a matriz B, né? E dividido aqui pelo determinante, que está multiplicando aqui fora. Então, aqui temos uma expressão para o x1. Ah, legal. Beleza. Mas só que se você observar aqui, nessa matriz aqui, que é basicamente a matriz dos coeficientes, só que tirando aqui a primeira coluna e colocando a matriz B no lugar da primeira coluna, que é uma coluna, a matriz B é uma matriz coluna, se a gente fizer isso e a gente fazer o desenvolvimento de Laplace relativo a essa coluna, a primeira coluna, usando a definição do desenvolvimento de Laplace, a gente obtém exatamente essa expressão aqui, que está no numerador do x1. Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso x1 vai ser exatamente o determinante dessa matriz aqui, que a gente observou acima, dividido pelo determinante de A, que eu só escrevi aqui na forma matricial. Então, o x1 vai ser o determinante da matriz inicial, tirando a primeira linha e colocando a matriz dos coeficientes no lugar, sobre o determinante dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. E a gente pode fazer isso para cada xi e encontrar que esse xi vai ser o determinante da matriz inicial, só que no lugar da entrada i, coloca a matriz B, dividido pelo determinante da matriz A, da matriz dos coeficientes sem fazer alteração. E esse método ele é conhecido, talvez seja conhecido por muitos de vocês. Ele é chamado de regra de Cramer. Então, é uma forma útil de resolver um sistema linear pelo cálculo de determinantes. Então, nesse caso específico,
ele é bem útil. Só que ele tem um porém, ele não é muito usado numericamente, porque aqui a gente viu que envolve o cálculo de muitos determinantes, né? Seriam vários determinantes e computacionalmente isso tem muitos gastos. É melhor fazer operações linhas como a gente fez, por exemplo, lá na, no último capítulo. A gente resolveu o sistema linear fazendo operação linha, isso tem o custo menor computacionalmente. Então, só para ficar essa observação aí, numericamente ele não é usado, não é muito usado a regra de Cramer. Beleza. Então vamos aqui escrever um exemplo. Eu quero resolver esse sistema aqui utilizando a regra de Cramer. Então vou usar aqui a regra de Cramer, que primeiro eu vou pegar aqui a minha matriz A dos coeficientes. A matriz A dos coeficientes aqui é 2, menos 3, 7, 1, 0, 3, 0, 2, menos 1. Tá, então é o seguinte, eu vou pegar e vou calcular o meu x, y e z. Então eu vou usar a regra de Cramer, como foi pedido no enunciado, né, do item. Então eu vou calcular aqui, os determinantes serão os seguintes. Eu vou calcular aqui o determinante da matriz A, só que tirando a primeira linha, a primeira coluna e colocando a matriz B, né? Então a matriz B é 1, 5, 0. Então eu troco aqui no lugar da primeira coluna. Agora, e as outras eu só repito, menos 3, 0, 2, 7, 3, menos 1. Isso aí eu vou dividir agora pelo determinante de A, que é 2, menos 3, 7, 1, 0, 3, 0, 2 e menos 1. Então, a gente tem que calcular esses dois determinantes aqui. Eu já vou colocar aqui o valor exato desse determinante. E aqui no numerador, esse determinante aqui vai dar... o denominador vai dar menos 1. Então, coloca aqui menos 1. E o numerador ele vai dar 49. Então, vocês verificam depois. O cálculo desses dois determinantes vai ficar menos 49, então, aqui no valor do x. O valor do y vai ser fazer o quê? Vai ser pegar a nossa matriz A, 2, 1, 0, 7, 3, menos 1. Só que na segunda coluna aqui, em vez de colocar menos 3, 0, 2, que é a segunda coluna da matriz A, eu vou colocar a nossa matriz B, né, que é 1, 5, 0. E aqui eu vou dividir pelo determinante da matriz A. 2 menos 3, 7. 1, 0, 3. 0, 2, menos 1. Então, o numerador aqui, esse determinante, ele vai dar menos 9. E o nosso aqui, o denominador é o determinante da matriz A, a gente já sabe que é menos 1. Então, esse produto aqui, esse quociente vai dar 9. E por fim aqui, o Z vai ser aqui o determinante da matriz A. 2, 1, 0, menos 1, 0, 2, e agora na terceira linha coloca 1, 5, 0. Isso aqui tudo dividido pelo determinante da matriz A, que é 2, menos 1, 7, 1, 0, 3, 0, 2, menos 1. Então, fazendo aí esse quociente, esse cálculo desses determinantes vai dar aqui menos 18, e aqui embaixo vai dar menos 1. Então, vai ficar 18 positivo como resposta. Então, tá aí uma forma útil também de resolver um sistema linear por meio de determinantes. Então, lembrando, claro que aqui a gente poderia fazer também, escrever a matriz ampliada e fazer operações linha e resolver o nosso sistema e ia dar o mesmo resultado. É a critério da pessoa escolher o método de resolver, enfim. Agora vamos para essa próxima sessão, que ela na prática ela não tem muita utilidade, mas é interessante na teoria, então a gente vai falar um pouco sobre ela. Ela relaciona, como o título já diz aqui, é o cálculo do posto de uma matriz. Lembra lá que o posto de uma matriz é quando você faz a redução da matriz por operações linhas, a forma escada, seria
o posto seria o número de linhas diferentes de zero, né? O número de linhas não nulas. Então, isso seria o posto. A gente pode calcular esse número, esse posto, usando determinantes. Então, a gente pode usar determinantes para calcular o posto de uma matriz. E o jeito de fazer ele é dado aqui nesse teorema, o teorema 7.1. Aí ele fala que o posto de uma matriz A, o posto pode ser chamado de característica também, mas é pouco usado. Então, o posto de uma matriz A, lembra que o posto pode ser de uma matriz quadrada ou não. O determinante a gente sempre calcula de uma matriz quadrada, né? Mas aqui lembra que o posto pode ser calculado de qualquer matriz. Então, o posto de uma matriz qualquer, ele é dado pela maior ordem possível das submatrizes quadradas de A, com determinante diferente de zero. Então, na prática, o que a gente faz? A gente vai pegar todas as submatrizes quadradas dentro de uma matriz dada e calcular os determinantes dessas submatrizes. E ver se dá zero ou não. Se o de maior ordem deu zero, a gente parte para uma ordem menor e vai calculando esses determinantes até achar um determinante diferente de zero. Quando achar esse determinante diferente de zero, ele vai ser o tamanho da matriz desse determinante vai ser exatamente o posto da nossa matriz A. Então, observe que já pelo método em si, ele é trabalhoso, né? Porque a gente vai ter que procurar todas as submatrizes quadradas de uma dada matriz, calcular os determinantes, ver se é zero ou não, para concluir qual o posto da nossa matriz. Então, ele é um processo bem trabalhoso, mas que é uma forma de encontrar aqui o posto de uma matriz. Então, por exemplo, se a gente pegar essa matriz A aqui, ela é uma matriz 4 por 5, né? 4 por 5. Então, eu quero pegar submatrizes quadradas dentro dessa matriz A. A maior matriz quadrada que eu posso colocar aí dentro dessa matriz A é uma matriz 4 por 4, né? Então, eu vou começar por elas. Eu vou pegar as matrizes 4 por 4. Há 5 matrizes 4 por 4 aí dentro. Então, não vou entrar num problema aqui de combinatória, né? De calcular todas as matrizes, quantas matrizes possíveis de ordem 4 por 4 tem aí dentro. Mas, por exemplo, uma delas seria essa matriz aqui, né? A matriz 4 por 4 que está dentro de A. Então, é uma delas. Uma outra matriz seria essa daqui. Deixa eu apagar aqui. Seria essa daqui. Aí uma outra matriz seria, por exemplo, excluir essa daqui. Daria outra. Então, a gente poderia fazer esse tipo de coisa e encontrar várias submatrizes de ordem 4. E se você calcular todas essas submatrizes, os determinantes, vai dar tudo zero. Aí agora, como deu tudo zero, o que a gente faz? A gente parte para uma ordem menor. A gente vai pegar as matrizes agora de ordem 3. De ordem 3 existem várias, né? Pode ser essa daqui, ordem 3, essa daqui, ordem 3, essa daqui, ordem 3, essa daqui, ordem 3, enfim. Existem 40 matrizes dessa forma, que eu não vou calcular todas, obviamente, mas se for calcular, cada uma delas tem determinante zero. Então, a gente parte para uma ordem menor. Aí, agora eu vou pegar essa matriz, por exemplo, 1, 3, 1, 11, que é exatamente essa primeira aqui, né? E calculei o determinante dela, deu 8, deu diferente de zero. Ah, beleza, então eu encontrei um determinante que dá diferente de zero. Quando eu encontro isso, a ordem desse determinante, dessa matriz, que é 2, né? A ordem 2. Então, a ordem vai ser o posto. Então, logo o posto é 2. Então, observe que é possível calcular o posto de uma matriz usando determinantes, só que é bem trabalhoso, dependendo da matriz. Então, isso pode ser usado também na resolução do sistema linear, para saber se ele é possível ou não. Lembrando lá que ele vai ser possível quando o posto da matriz reduzida é igual ao posto da matriz ampliada, da matriz dos coeficientes, no caso, é igual ao posto da matriz ampliada. E quando esses postos são diferentes, o nosso sistema é impossível, não tem solução. Então, o que a gente vai analisar aqui é o posto da matriz reduzida e o posto da matriz ampliada. Da matriz reduzida que eu falo seria a matriz dos coeficientes. Então, primeiro eu pego aqui a matriz dos coeficientes e vou calcular o posto. Primeiro eu pego a matriz maior possível, que é uma matriz 3 por 3, ela é inteira, né? O determinante deu 0. Então, o posto já não pode ser 3, porque tem que ser diferente de 0, né? Então, eu parto para matrizes menores. Eu parto para a matriz, eu já sei que 3 por 3 não rolou, porque o determinante deu 0. Eu passo para a matriz 2 por 2.
Então, eu vou pegar essa daqui, a mais simples possível. Essa aqui do cantinho. O determinante aqui deu 5, 5 positivo. Então, isso quer dizer que o posto da minha matriz é 2. Então, isso aqui foi até rapidinho de concluir que o posto da matriz A é 2, sem fazer a operação linha, por exemplo, aqui. Então, em matrizes 3×3 é bem útil para calcular o posto usando o determinante, porque você calcula o determinante dela todo. Se deu 0, o posto tem que ser menor que 3. Se deu diferente de 0, o posto já é 3. Então, é útil fazer isso. E agora a gente vai considerar a matriz aqui ampliada. A matriz ampliada, aqui ela é 3×4, né? 3×4. Então, as matrizes maiores que eu pego aí dentro são matrizes 3×3. Então, eu vou pegar essa matriz aqui. Essa matriz aqui, o determinante dela, vocês podem calcular aí, deu 1. Então, já deu diferente de 0. Então, isso quer dizer que o posto da minha matriz B é 3. Então, o que aconteceu aqui? O nosso PC, que é o posto da matriz dos coeficientes, deu 2. E o nosso PA, que é o posto da matriz ampliada, deu 3. E lembra que quando isso acontece, o sistema não admite solução. O sistema é impossível. Né? O sistema é impossível, ele não admite solução. Então, vejam que por esse exemplo, a gente conseguiu decidir se o sistema tem solução ou não, só fazendo o determinante. Então, o determinante é bem útil aqui no cálculo de posto em alguns casos, né? Então, por isso que eu falei que nessa seção que ele é útil em alguns casos, apesar de ser trabalhoso em alguns outros. Então, para finalizar aqui a aula e o capítulo, vamos aqui iniciar um procedimento para o cálculo da inversa de uma matriz. Esse daqui é o cálculo mais efetivo, é o que eu recomendo para vocês fazerem nos exercícios, porque ele é simples, é só fazer algumas operações linhas, e é simples e rápido, a gente consegue encontrar a inversa rapidinho, sem muito trabalho. Ele consiste nesse teorema aqui, no teorema 8.1, que diz o seguinte: se eu tenho aqui uma matriz A, se a matriz A ela pode ser reduzida à matriz identidade por uma sequência de operações elementares com linha, ou seja, fazendo operações linha na matriz A. Se a gente conseguir reduzir essa matriz A para a matriz identidade, então essa matriz A ela vai ser inversível. Se a gente conseguir reduzir, ela vai ser inversível. E a matriz inversa ela é obtida fazendo essas mesmas operações que eu fiz na matriz A, só que fazendo na matriz identidade. Então, se eu pego operações linhas, faço essas operações linhas na matriz A e reduzo a matriz A na matriz identidade, então se eu guardar essas operações linhas que eu fiz em A e começar fazendo na identidade, o resultado que eu encontro vai ser exatamente a inversa da matriz A. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou sair de uma matriz A e de uma matriz identidade e eu vou fazer operações linhas nas duas ao mesmo tempo. Porque eu sei que as mesmas operações que eu faço em A, se eu fizer na identidade, no final eu vou encontrar que a vai se transformar na identidade e a identidade vai se transformar em A-1. Então, eu já faço essas operações ao mesmo tempo, porque eu sei que quando eu faço as mesmas que eu fiz em A para obter a identidade, eu consigo transformar a identidade na inversa de A. Então, vamos lá para a prática, calcular a inversa de A, usando aí esse teorema, que é usando operações linhas para eu calcular a inversa de uma matriz. Então, a nossa matriz A já está dada aí, é uma matriz 4×4, e eu estou interessado em calcular a sua inversa. Então, o que é que eu faço primeiro? A primeira coisa é escrever a identidade aqui. Óbvio, a identidade aqui tem que ser de ordem 4, né? Já que a matriz A tem ordem 4. Então, eu vou escrever aqui a matriz identidade do lado. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. E agora eu vou fazer operações linhas até transformar esse pedaço aqui na identidade. Então, vai ter uma série de continhas aqui, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu quero que aqui no 2 fique o número 1, né? Então, eu vou trocar essa linha por essa coluna. Então, vai ficar aqui 1, 0, menos 1, 1. E observe aqui que a identidade, tudo que eu faço na A, eu tenho que fazer na identidade que eu coloquei do lado. Então, é como se isso tudo fosse uma matriz só. Então,
eu tenho que trocar esse pedaço aqui também pelo pedaço de cima, né? Então vai ser 0, 1, 0, 0. Agora eu vou colocar 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Menos 1 é 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1. Então, o que é que eu faço? E agora eu tenho que anular esse 2 aqui e esse menos 1. Eu tenho que anular tudo que está abaixo desse 1, né? Então, eu vou multiplicar aqui a primeira por menos 2 e somar aqui com a segunda. E vou multiplicar por 1 e somar com a quarta. Então, vou continuar aqui, minhas continhas gigantes. Mas é o melhor método, porque se for de outro método, a gente não vai conseguir nunca calcular a inversa dessa matriz 4x4. Então, vou repetir a linha que eu estou operando aqui. 1, 0, menos 1, 1. 0, 1, 0, 0. Aí eu vou multiplicar aqui por menos 2 e somar, vai ficar 0, 1. Menos 2 e somar dá menos 2. Vou dar 2 positivo, né? Multiplicar por menos 2 e soma, menos 2 e soma dá menos 2. Menos 2 e soma dá 1. Menos 2 e soma dá menos 2. 0, 0. A terceira eu repito, porque já deu 0 no primeiro elemento aí. 0, 0, 1, 0. E a quarta é multiplicar por 1 e somar. Então vai ficar 0, 0, menos 1, 4. E aqui 0, 1, 0, 1. Tá, então agora eu vou analisar aqui o segundo elemento é esse, já tá sendo igual a 1, né? Perfeito, para transformar na identidade. Então eu só preciso eliminar esse 1 aqui. Então eu vou multiplicar por menos 1 e somar com a terceira aqui. Então eu vou repetir as outras, que eu não vou operar. Essa primeira, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 0, 0. Essa segunda eu vou operar nela, eu vou repetir. Aí essa terceira eu vou multiplicar a segunda e somar com ela, né? Vai ficar 0, 0. Eu vou multiplicar a segunda por menos 1, né? Então fica menos 1, 3, menos 1, 2, 1 e 0. E a quarta aqui já está zerada, então vou repetir. 0, 0, menos 1, 4 e 0, 0, menos 1, 4, 0, 1, 0, 1. Beleza. Então, eu vou para o próximo número aqui, que é menos 1. Eu quero que ele fique 1, né? Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. E para multiplicar por menos 1, eu vou trocar o sinal. Eu vou trocar o sinal do... Vou trocar o sinal de todo mundo, né? Que eu vou multiplicar por menos 1. Então, peraí, eu vou colocar aqui. Vou copiar. Tá, então eu vou trocar o sinal. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo, né? Então aqui fica mais, menos. Aqui fica mais, menos, menos. Tá, então ficou aí dessa forma. O que é que eu vou fazer agora? Anular tudo que está acima e abaixo desse 1 aqui. Então eu vou multiplicar por menos 2 e somar aqui com a segunda. Multiplicar por 1 e somar com a primeira. E multiplicar por 1 e somar aqui com a quarta. Então, o que é que vai ficar aqui nesse final, né? Já vou repetir a linha aqui que eu não estou operando, que é 0, que eu estou operando, na verdade, 0, 0, 1, menos 3, 1, menos 2, menos 1, 0,
E aí eu faço essa conta. Primeiro eu vou multiplicar aqui por menos 2 e somar com a de cima. Então vai ficar 0, 1, 0, 6 menos 2, 4. E aí eu continuo. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 2 e menos 2 dá 4. Menos 2 dá 2. 2, 0. Agora eu vou multiplicar por 1 e somar com a primeira. Então vai ficar 1, 0, 0, menos 2. Aqui vai ficar 1, menos 1, menos 1, 0. E agora eu vou multiplicar por 1 e somar com a última. Então vai ficar 0, 0, 0, 1 e 1, menos 1, menos 1, 1. Tá. E agora, finalmente, para transformar essa primeira parte na identidade, falta anular o que está acima desse 1 aqui, né? Então, vou multiplicar por 3 e somar aqui com a terceira. Multiplicar por menos 4 e somar com a segunda. E multiplicar por 2 e somar com a primeira. Então, vamos lá fazer esses cálculos. Vou repetir aqui a linha que eu estou operando. 0, 0, 0, 1. 1 menos 1 menos 1, 1. Primeiro eu vou multiplicar aqui por 3 e somar com a primeira. Vai ficar 0, 0, 1, 0. 4. Multiplicar por 3, menos 5. Menos 4. E 3. Agora eu vou multiplicar por menos 4 e somar com a segunda. Vai ficar 0, 1, 0, 0. 4, menos 4, menos 1, menos 5. 4 mais 2, 6. Menos 4 mais 2, 6. Menos 4 mais 0, menos 4. E agora eu vou multiplicar por 2 e somar com a primeira. Então vai ficar 1, 0, 0, 0. 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. 2 vezes 1 é 2, mais 0, 2. Então, finalizamos aí. Observe que essa matriz aqui é a identidade, né? E 4. Então, essa matriz aqui, ela tem que ser a menos 1. Então, a gente encontrou aí o a menos 1 sem fazer nenhuma conta mirabolante. Foi só fazendo operações linhas, que é 3, menos 3, menos 3, 2. Continuando aqui, menos 5, menos 5, 6. 6 menos 4. 4 menos 5 menos 4, 3. 1 menos 1 menos 1 e 1. Então aí a gente consegue encontrar a inversa da nossa matriz a partir aí de operações linha, certo? Então, isso aí é muito útil no cálculo de inversa. E para finalizar aqui, a gente vai ver aqui um outro exemplo, que é essa matriz aí. Então, a gente começa aqui escrevendo aqui 1, 0. A gente vai tentar calcular a inversa da matriz A. Então, 1, 2, 0. Opa. 1, 2, 1, 0, 2, 0. Então, escreve aqui do lado a matriz de identidade, né? E começa a fazer a operação linha. Vou multiplicar aqui por menos 1 e somar com a segunda. Repete aqui a primeira linha que eu estou operando. 1, 0, 1, 1, 0, 0. Aqui multiplico por menos 1 e somar com a segunda vai dar 0, 2, 0, 1. Aqui menos 1 no caso, né? Aqui 1, 0. Então fica aí. E a terceira repete. 0, 2, 0, 0, 0, 1.
Agora eu vou pegar e multiplicar aqui a minha segunda linha por 1/2, né? Vou multiplicar aqui para esse termo aí ficar igual a 1. Então, vai ficar aqui como resultado o seguinte. A gente pega aí e multiplica por 1/2, que vai ficar 1 menos 1/2 e 1/2. Tá. Então, o que a gente faz aqui agora? Multiplica por menos 2 e soma com a de baixo, né? Para anular esse 2 aí embaixo. Então, repete aqui a primeira linha, que não vai operar. A segunda linha aqui eu estou operando, eu repito. E a terceira linha aqui vai ficar 0, 0, 0. Aqui fica 1, menos 1 e 1. Aí observe aqui que a nossa terceira linha, ela deu tudo 0. Então vai ser impossível transformar essa primeira parte da matriz na identidade. Então quando isso acontece, a gente já conclui aqui que A não tem inversa. Então esse método aqui serve também para verificar se A tem inversa ou não. Porque se a gente consegue chegar na identidade nessa primeira parte, A vai ter inversa. E a inversa vai ser exatamente o que está na segunda parte. Mas se a gente não consegue chegar na identidade, a gente já conclui diretamente que A não tem inversa. Então, esse método aqui é extremamente útil para calcular a inversa de matrizes grandes. Então, eu quero que vocês lembrem direitinho, tá bom? Então, aqui a gente finaliza esse capítulo aqui. E até a próxima.